seu medo. Silenciosamente, mergulhe dentro dele, até chegar ao fundo. E às vezes pode acontecer de ele nem ser tão profundo. Uma história zen. Um homem que caminhava à noite por uma trilha pedregosa escorregou e caiu, com medo de despencar centenas de metros, porque sabia que a trilha ficava à beira de um precipício. Ele se agarrou a um galho que pendia da borda. Na escuridão da noite, tudo o que podia ver era um abismo profundo. Ele gritou e ouviu o eco da própria voz. Não havia ninguém que pudesse ouvi-lo. Imagine esse homem e a noite torturante que teve. O tempo todo, a morte espreitando do abismo, as mãos dele endurecendo de frio, não suportando mais segurar o galho. Mas ele continuou firme ali, sem soltá-lo, e quando o sol nasceu, ele caiu na risada. Não havia abismo nenhum. A 10 centímetros de onde estava havia uma plataforma de pedra. Ele poderia ter descansado a noite toda, dormido bem, o platô era largo o suficiente. Mas em vez disso, a noite toda foi um pesadelo. Por experiência própria, eu posso dizer: o medo não tem mais do que 10 centímetros de profundidade. Você é quem sabe se quer ficar agarrado a um galho e transformar a vida inteira num pesadelo, ou se vai preferir largar o galho e cair de pé. Não há nada a temer. 1. Entenda o medo em si. O medo é tão insubstancial quanto a sua sombra, mas ele existe. A sombra também existe. Insubstancial, negativa, mas existencial. E às vezes a sombra pode ter um grande impacto sobre você. Numa selva, quando a noite se aproxima, você pode se assustar com a sua própria sombra. Num lugar deserto, numa estrada solitária, você pode sair em disparada por causa da sua sombra. A sua corrida será real, sua fuga será real, mas a causa será insubstancial. Você pode fugir de uma corda achando que é uma cobra. Se você voltar e olhar de perto, vai rir da idiotice da coisa toda. Mas as pessoas têm medo de ir a lugares onde existe o medo. As pessoas têm mais medo do que de qualquer outra coisa, porque a própria existência do medo abala os seus alicerces. O abalo dos alicerces é muito real. Lembre-se, o medo é como um sonho, um pesadelo. Mas mesmo depois do pesadelo, quando você já está acordado, os sintomas ainda persistem, a ressaca persiste. Sua respiração está entrecortada, você está suando, seu corpo ainda está tremendo, está quente. Agora você sabe que foi apenas um pesadelo, um sonho insubstancial, mas até esse conhecimento vai levar tempo para penetrar no âmago do seu ser. Enquanto isso, o efeito do sonho insubstancial continuará. O medo é um pesadelo. Do que é feito o medo? O medo é feito da ignorância do próprio ser. Existe apenas um medo. Ele se manifesta de muitas maneiras. Existem 1001 manifestações, mas, basicamente, o medo é um só. O medo de que, lá no fundo, eu possa não existir. E, de certa forma, é verdade. Você não existe. A divindade existe. Você não. O anfitrião não existe. O hóspede é que existe. E como você está desconfiado e sua suspeita é válida, você não olha para dentro. Continua fingindo que você existe. Você sabe que, se olhar lá dentro, vai ver que você não existe. Essa é uma compreensão profunda, tácita. Não é intelectual, é existencial. Ela está em suas próprias entranhas, a sensação de que eu posso não existir. É melhor não olhar para dentro, continuar olhando para fora. Pelo menos isso mantém você no engano. Mantém intacta a ilusão de que eu existo.
Mas como esse sentimento da sua existência é falso, ele causa medo. Você sabe que qualquer coisa pode destruí-lo, qualquer encontro profundo pode abalá-lo. Ele pode ser abalado pelo amor, pode ser abalado por uma doença grave, pode ser abalado ao ver alguém morrer. Ele pode ser abalado de muitas maneiras, ele é muito frágil. Você o está de alguma forma manipulando-o ao não olhar para dentro. Mullah Nasruddin estava viajando de trem. O cobrador chegou pedindo a passagem. Nasruddin olhou em todos os bolsos, em todas as malas, e não encontrou. Já estava suando e ficando cada vez mais nervoso. E então o cobrador sugeriu: Senhor, ainda não olhou num dos seus bolsos. Por que não olha dentro dele? Mullah Nasruddin respondeu: Por favor, nem me fale nesse bolso. Não vou olhar dentro dele. É a minha última esperança. Se eu olhar nesse bolso e não encontrar a passagem, então é porque a perdi e não tenho mais onde procurar. Não posso olhar nesse bolso. Posso olhar em qualquer lugar, mas esse bolso é a minha segurança. Ainda espero que a passagem possa estar dentro dele. Eu o deixei de lado de propósito, não vou nem tocar nele. Encontre ou não a passagem, não vou olhar nesse bolso. Esta é a situação do ego também. Você não olha para dentro porque essa é a sua última esperança. Quem sabe talvez ele esteja lá, mas se olhar, a sua intuição diz que ele não está. Esse falso ego que você criou por não olhar para dentro, por olhar continuamente para fora, é a causa do medo. Você vai ter medo de todos esses espaços em que tem de olhar. Você vai ter medo da beleza, porque a beleza simplesmente atira você dentro de si. Um belo pôr do sol e todas aquelas cores luminosas nas nuvens, e você vai ter medo de olhar para ele porque essa grande beleza certamente vai fazê-lo se voltar para dentro. Uma beleza tão grande interrompe o seu pensamento. Por um instante, a mente fica tão embevecida que se esquece de como pensar, de como continuar remoendo os pensamentos. A conversa interior se detém, se interrompe num solavanco e de repente você mergulha dentro de si. As pessoas têm medo da boa música. As pessoas têm medo de uma grande poesia. As pessoas têm medo da intimidade profunda. Os casos de amor são apenas casos passageiros. Os amantes não se aprofundam um no outro, porque, se fizerem isso, o medo aparece. O poço existencial da outra pessoa irá refletir o seu. Nesse poço, nesse espelho do ser do outro, se você não se encontrar, se o espelho permanecer vazio, se ele não refletir nada, então como vai ser? As pessoas têm medo do amor. Elas só fingem, só continuam fazendo joguinhos em nome do amor. Têm medo da meditação. Mesmo em nome da meditação, no máximo vão praticar novas formas de pensar. Isso é que é a meditação transcendental do Yogi Maharishi Mahesh. Não é nem meditação nem transcendental. É simplesmente entoar um mantra. E entoar um mantra não é nada mais que um processo de pensamento. É pensamento concentrado. É mais um novo dispositivo. Um dispositivo para não meditar. As pessoas estão repetindo orações cristãs, orações muçulmanas, orações hindus. Todas elas são maneiras de evitar a meditação. Elas não são meditações, lembre-se. A mente é tão astuta que, em nome da meditação, criou muitos fenômenos falsos. Meditação é quando você não está fazendo nada, quando a mente não está em ação. Essa imobilidade da mente é meditação. Não há nenhum cântico, nenhum mantra, nenhuma imagem, nenhuma concentração. A pessoa simplesmente existe. Nesse existir, o ego desaparece, e com o ego, a sombra do ego desaparece. Essa sombra é o medo.
O medo é um dos problemas mais importantes deste mundo. Todo ser humano tem que passar por ele e tem de chegar a uma certa compreensão do assunto. O ego causa o medo de que um dia você possa morrer. Você continua enganando a si mesmo, dizendo que a morte só acontece aos outros, e de certa forma você está certo. Um vizinho morre, um parente morre, um amigo morre, sua esposa morre, sua mãe morre. Sempre acontece com outra pessoa, nunca com você. Você pode se esconder por trás disso. Talvez você seja uma exceção, não vá morrer. O ego está tentando protegê-lo. Mas cada vez que alguém morre, algo em você se desestabiliza. Cada morte é uma pequena morte para você. Nunca mande ninguém perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Cada morte é a sua própria morte. Mesmo quando uma folha seca cai da árvore, trata-se da sua morte. Por isso continuamos nos protegendo. Alguém está morrendo e ficamos batendo papo sobre a imortalidade da alma. A folha está caindo da árvore e dizemos: não há nada com que se preocupar. Logo a primavera virá e a árvore terá outra folhagem. É apenas uma mudança. Só a roupagem está se alterando. As pessoas acreditam na imortalidade da alma não porque sabem que ela existe, mas porque têm medo. Quanto mais covarde uma pessoa é, maior é a possibilidade de ela acreditar na imortalidade da alma. Não que seja religiosa, ela é simplesmente covarde. A crença na imortalidade da alma não tem nada a ver com religião. A pessoa religiosa sabe que eu não existo, e então tudo o que resta é imortal, mas não tem nada a ver comigo. Esse comigo não é imortal. Esse eu não é imortal. Esse eu é apenas temporário. Ele é fabricado por nós. O medo é a sombra do eu. E como o eu está sempre alerta de que em algum lugar lá no fundo terá de desaparecer na morte, o medo básico é a morte. Todos os outros medos refletem apenas o básico. E a beleza é que a morte é tão não existencial quanto o ego. Assim, entre essas duas coisas não existenciais, o ego e a morte, a ponte é o medo. O próprio medo é impotente, não tem poder nenhum. É só que você quer acreditar nele. É só esse o poder que ele tem. Você não está pronto para dar um mergulho nas profundezas do seu ser e enfrentar o seu vazio interior. Esse é o poder dele. Se não fosse isso, ele seria impotente, completamente impotente. Nada jamais nasce do medo. O amor dá à luz. O amor é criativo. O medo é impotente. Nunca criou nada. Ele não pode criar nada, porque não tem substância. Mas ele pode destruir toda a sua vida. Ele pode cercá-la como uma nuvem escura. Pode drenar todas as suas energias. Ele não permitirá que você mergulhe em nenhuma experiência profunda de beleza, poesia, amor, alegria, celebração, meditação. Não, ele vai mantê-lo apenas na superfície, porque ele só pode existir na superfície. Ele é uma marola na superfície. Mergulhe em si mesmo, olhe lá no fundo. E se estiver vazio, qual o problema? Isso só indica que essa é a nossa natureza. É o que somos. Por que deveríamos nos preocupar com o vazio? O vazio é tão bonito quanto o céu. Seu ser interior não é nada além que um céu interior. O céu é vazio, mas é o céu vazio que sustenta tudo, toda a existência, o sol, a lua, as estrelas, a terra, os planetas. É o céu vazio que dá espaço a tudo o que existe. É o céu vazio que é o pano de fundo de toda a existência. As coisas vêm e vão, e o céu permanece o mesmo. Exatamente da mesma maneira, você tem um céu interior.
ele também está vazio. Nuvens vêm e se vão, planetas nascem e desaparecem, estrelas surgem e morrem, e o céu interior permanece o mesmo, intocado, puro, sem máculas. Nós chamamos esse céu interior de testemunha, observador, e esse é o objetivo da meditação. Mergulhe dentro de si, aprecie o céu interior. Lembre-se, tudo o que você é capaz de ver, você não é. Você pode ver os pensamentos, então você não é os pensamentos. Você pode ver seus sentimentos, então você não é os seus sentimentos. Você pode ver os seus sonhos, desejos, memórias, fantasias, projeções. Então, você não é essas coisas. Continue eliminando tudo o que você pode ver. Então um dia chega o momento crucial, o momento mais significativo da vida de uma pessoa, quando não há mais nada que rejeitar. Tudo que é visto desapareceu e só quem vê permanece. Esse ser que vê é o céu vazio. Saber disso é viver sem medo. Saber disso é estar cheio de amor. Saber disso é ser Deus, é ser imortal. De onde o medo vem? Para onde ele vai? O medo me afeta de maneiras diferentes, desde um vago mal-estar ou um nó no estômago, até um pânico vertiginoso, como se o mundo fosse acabar. De onde o medo vem? Para onde ele vai? Todos os seus medos são resultado da identificação. Você ama uma pessoa e com o amor no mesmo pacote vem o medo. A pessoa pode abandoná-lo. Ela já deixou outro homem para ficar com você, então existe um precedente. Talvez ela vá fazer o mesmo com você. Surge o medo. Você sente um nó no estômago. Está tão apegado que não consegue entender um fato simples. Você veio ao mundo sozinho. Você estava aqui ontem também, sem essa pessoa, e estava vivendo muito bem, sem nenhum nó no estômago. Amanhã, se essa pessoa se for, por que ter nó no estômago? Você já sabe como viver sem ela e será capaz de viver sozinho novamente. O medo de que as coisas possam mudar amanhã. Alguém pode morrer, você pode ir à falência, pode perder o emprego, 1001 coisas podem acontecer. Você está sobrecarregado de medos e temores, e nenhum deles é válido, porque ontem você também estava cheio de todos esses medos desnecessariamente. As coisas podem ter mudado, mas você ainda está vivo. E as pessoas têm uma imensa capacidade de se ajustar a qualquer situação. Dizem que só os seres humanos e as baratas têm essa enorme capacidade de adaptação. É por isso que onde quer que você encontre seres humanos, vai encontrar baratas. E onde quer que você encontre baratas, vai encontrar seres humanos. Eles andam juntos, eles têm uma similaridade. Mesmo em lugares distantes como o Polo Norte ou o Polo Sul, quando pessoas viajaram para esses lugares pela primeira vez, elas de repente descobriram que tinham levado baratas com elas, e essas baratas estavam perfeitamente saudáveis, vivas e se reproduzindo. Se olhar ao redor da Terra, você vai ver. O ser humano enfrenta milhares de climas diferentes, situações geográficas, situações políticas, situações sociológicas, situações religiosas, mas ele consegue sobreviver. E ele vive há séculos. As coisas vão mudando, ele continua se adaptando. Não há nada a temer. Mesmo se o mundo acabar, e daí? Você vai acabar junto com ele. Você acha que vai ficar numa ilha e o mundo todo vai acabar deixando-o sozinho? Não se preocupe. Pelo menos você terá baratas para lhe fazer companhia. Qual o problema se o mundo acabar? As pessoas têm me perguntado sobre isso muitas vezes. Mas qual é o problema? Se ele acabar, vai acabar e pronto. Isso não é nenhum problema,
porque não vamos estar mais aqui. Teremos acabado junto com ele e não haverá ninguém com que se preocupar. Será realmente uma libertação total do medo. O fim do mundo significa o fim de todos os problemas, de toda perturbação, de todos os nós no estômago. Eu não vejo problema nenhum. Mas sei que todo mundo está cheio de medo. Todo mundo tem uma espécie de armadura, e há razões para isso. Em primeiro lugar, a criança nasce completamente indefesa, num mundo do qual ela nada sabe. Naturalmente, ela tem medo do desconhecido que vai enfrentar. Ainda não esqueceu aqueles 9 meses de absoluta segurança, quando não havia nenhum problema, nenhuma responsabilidade, nenhuma preocupação com o amanhã. Para nós são 9 meses, mas para a criança é uma eternidade. Ela não sabe nada do calendário, não sabe nada de minutos, horas, dias, meses. Ela viveu uma eternidade em segurança absoluta, sem nenhuma responsabilidade, e então, de repente, é atirada num mundo desconhecido, onde depende dos outros para tudo. É natural que sinta medo. Todo mundo é maior e mais poderoso, e ela não pode viver sem a ajuda dos outros. Ela sabe que é dependente, que perdeu a sua independência, a sua liberdade. A criança é fraca, vulnerável, insegura. Automaticamente ela começa a criar uma armadura, uma proteção para si mesma de diferentes maneiras. Por exemplo, ela tem que dormir sozinha. Está escuro e ela está com medo, mas tem seu ursinho de pelúcia e se convence de que não está sozinha. O amigo está com ela. Você vai ver crianças carregando seus ursinhos de pelúcia em aeroportos, estações ferroviárias. Você acha que é apenas um brinquedo? Para você é, mas para a criança é um amigo, e um amigo quando ninguém mais está presente para ajudá-la. Na escuridão da noite, sozinha na cama, o ursinho está com ela. Ela vai criar ursos de pelúcia psicológicos. E lembre que, embora um homem adulto possa pensar que não tem ursinhos de pelúcia, está enganado. O que é o seu Deus? Apenas um urso de pelúcia. Por causa do seu medo de infância, o homem criou uma figura paterna que sabe tudo, que é todo-poderoso, que está presente em toda parte. Se você tiver fé em Deus, Ele vai protegê-lo. A própria ideia de que um protetor é necessário é infantil. Depois você aprende a rezar. Essas são apenas partes da sua armadura psicológica. A oração é para lembrar a Deus que você está aqui, sozinho no meio da noite escura. Nossas orações, cânticos, mantras, nossas escrituras, nossos deuses, nossos sacerdotes, são todos parte da nossa armadura psicológica. É muito sutil. Um cristão acredita que ele será salvo e mais ninguém. Ora, esse é seu mecanismo de defesa. Todo mundo vai para o inferno, exceto ele, porque ele é cristão. Mas toda religião acredita da mesma forma, que só seus membros serão salvos. Não é uma questão de religião, é uma questão de medo e de ser salvo do medo. Por isso, num certo sentido, é natural, mas num determinado ponto da sua maturidade, a inteligência exige que você descarte isso. Foi bom quando você era criança, mas um dia você tem que abandonar o seu ursinho de pelúcia. Por fim, no dia em que você deixar de lado toda a sua armadura, isso vai significar que você está vivendo sem medo. Que tipo de vida pode surgir do medo? Depois que a armadura for descartada, você pode viver do amor, pode viver com maturidade. A pessoa totalmente amadurecida não tem medo, nenhuma defesa. Ela é psicologicamente aberta e vulnerável. Numa certa altura, a armadura pode ser uma necessidade, talvez seja. Mas à medida que cresce,
Se você não estiver apenas ficando velho, mas também crescendo em maturidade, então você vai começar a ver o que está carregando com você. Olhe atentamente e você vai encontrar o medo por trás de muitas coisas. Uma pessoa madura precisa se desligar de tudo que estiver ligado ao medo. É assim que a maturidade vem. Basta olhar todas as suas atitudes, todas as suas crenças e descobrir se elas são baseadas na realidade, na experiência ou no medo. Qualquer coisa baseada no medo tem de ser descartada imediatamente, sem pensar duas vezes. É sua armadura. Eu não posso derretê-la para você. Posso simplesmente mostrar como você pode descartá-la. Sua armadura psicológica não pode ser retirada de você. Você vai lutar por ela. Só você pode fazer algo para descartá-la. E isso consiste em olhar para toda e cada parte dela. Se algo é baseado no medo, então descarte. Se for baseado na razão, na experiência, no entendimento, então não é algo a ser descartado. É algo para fazer parte do seu ser. Mas você não vai encontrar uma única coisa na sua armadura que seja baseada na experiência. Ela é inteira feita de medo, de cabo a rabo. Vivemos sempre com medo. É por isso que envenenamos todas as outras experiências. Nós amamos alguém, mas quando o nosso amor vem do medo, ele é deturpado, envenenado. Buscamos a verdade, mas se essa busca é resultado do medo, então você não vai encontrá-la. Faça o que fizer, lembre-se de uma coisa. Com medo, você não vai crescer. Só vai minguar e morrer. O medo está a serviço da morte. Uma pessoa destemida tem tudo o que a vida quer dar a ela de presente. Não há mais nenhuma barreira. Ela vai ser coberta de presentes e, faça o que fizer, terá força, poder, uma certeza, um tremendo sentimento de autoridade. Uma pessoa que vive com medo está sempre tremendo por dentro. Está continuamente a ponto de enlouquecer, porque a vida é grandiosa, e se você vive o tempo todo com medo, e existem medos de todos os tipos, você pode fazer uma longa lista e ficará surpreso ao ver quantos medos existem. Ainda assim você está vivo. Há infecções em todo lugar, doenças, perigos, sequestros, terroristas, e uma vida tão frágil. E, finalmente, existe a morte, que você não pode evitar. Se pensar nisso, toda a sua vida vai ficar sombria. Descarte o medo. O medo foi criado por você na infância, de maneira inconsciente. Agora, conscientemente, descarte-o e amadureça. Assim, a vida pode ser uma luz que vai se aprofundando à medida que você vai crescendo. Enterrado vivo. Eu sinto como se estivesse enterrado vivo sob o meu medo, e vejo agora que sempre tentei ser alguém especial para esconder esse medo, correndo mais e mais para longe de mim mesmo, até não saber mais o que significa ser verdadeiro. Por que sinto essa necessidade de me esconder atrás de máscaras? Por que tenho tanto medo assim? O medo que você sente está enraizado em todo o ser. Ele é inevitável, porque todo dia ficamos sabendo de alguém que morreu e sabemos que estamos na mesma fila. E sempre que alguém morre, damos um passo à frente nessa fila, chegando mais perto da morte. Em breve estaremos na bilheteria, prontos para comprar a passagem para fora da existência. O poeta está certo quando diz: não mande alguém perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Quando alguém morre, há uma antiga tradição. Nas igrejas, os sinos começam a tocar para avisar toda a aldeia de que alguém morreu. Venham de suas fazendas, seus jardins, seus pomares. É um aviso de que alguém morreu e é preciso fazer a última despedida.
Mas o poeta tem toda a razão. Não mande ninguém perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram sempre por ti. Sempre que alguém morre, você é lembrado mais uma vez de que é um ser mortal, de que a morte pode se apossar de você a qualquer momento. Esse é o medo básico. Todos os outros medos são reflexos dele. Se você for a fundo em qualquer medo, vai encontrar o medo da morte. Você está perguntando: eu sinto que estou enterrado vivo sob o meu medo. Todo mundo está na mesma situação. Você tem sorte de ter tomado consciência, porque se tem consciência, pode sair disso. E se não tem, então não há possibilidade de sair. Você diz: eu sempre tentei ser alguém especial para esconder esse medo, correndo mais e mais para longe de mim mesmo, até não saber mais o que significa ser verdadeiro. Você acha que as pessoas que são especiais estão fazendo o quê? Os presidentes e os primeiros ministros, e os reis e rainhas, você acha que eles estão em outro barco? Basta olhar ao redor, e você vai vê-los no mesmo barco. Estão todos tentando ser especiais, na esperança de que, talvez assim, sendo especiais, a vida vá tratá-los de forma diferente da que trata as pessoas comuns. Certamente, ela não vai tratar o presidente de um país da mesma forma que trata um sapateiro. Mas eles estão redondamente enganados. A vida não faz discriminações. Presidentes ou sapateiros, limpadores de banheiro ou primeiros ministros, dá no mesmo quando se trata da vida. A morte abate a todos igualmente. A morte é o único comunista do mundo. Ela não se importa se você tem dinheiro ou se é um mendigo, se você é instruído ou não. Você não pode dizer: espere aí, eu sou um erudito. Você não pode me tratar da mesma maneira que trata pessoas sem instrução. Espere aí, eu sou uma pessoa especial. Você não pode agir assim. Primeiro, me dê um aviso e eu vou pensar a respeito. Você tem que seguir um determinado procedimento que será decidido por mim. Se você é um membro respeitado da comunidade ou apenas um cão sem dono, não faz diferença. A morte chega e torna todo mundo igual. Mas a esperança é que, se você for especial, a existência irá tratá-lo com um pouco mais de bondade, um pouco mais de compaixão. Ela vai pensar 2 vezes. O homem é ganhador do prêmio Nobel. É preciso deixar que viva mais um pouco. O pobre homem é um grande artista. Você não pode fazê-lo bater as botas como faz com todo mundo. Esse é o desejo oculto, a esperança inconsciente, a razão por que todo mundo continua tentando ser especial. Mas é uma absoluta tolice e um total absurdo. Basta olhar para trás. O que aconteceu com os milhões de reis e milhões de rainhas que eram tão poderosos? Diante da morte, todo mundo é impotente. Nas escrituras jainistas há uma história muito bonita. Na Índia, existe o mito de que, se um homem receber o título de conquistador do mundo, ele tem um nome especial. Não é um rei comum, nem mesmo um imperador. Ele é chamado de Chakravartin. Isso significa que a roda da sua carruagem pode se mover ao redor da terra, para qualquer lugar, e ninguém pode impedi-lo. Ele é todo-poderoso, e o mito diz que no céu os Chakravartins são tratados com especial deferência. Existe uma montanha de ouro no céu. O Himalaia não passa de um brinquedinho em comparação com a montanha dourada do céu chamada Sumeru. Somente os Chakravartins têm o privilégio especial de gravar seu nome na Sumeru. E quando esse tal Chakravartin morreu, ele estava tão animado. Gravar o próprio nome na montanha de ouro do céu é o maior privilégio que qualquer ser humano pode alcançar.
Mas para que serve isso se você está lá sozinho para ver? Então esse homem decretou que toda a sua corte, sua rainha, seus amigos, seus generais, deveria se suicidar ao mesmo tempo, assim que ele morresse, para que todos chegassem juntos ao céu. Ele queria gravar seu nome na montanha de ouro, pois ninguém mais tinha feito isso antes. Mas gravar o nome sozinho, sem nenhuma testemunha, que graça tinha? Esse homem devia ser um grande exibicionista. Por ordem dele, todos os seus amigos, suas rainhas, os membros da sua corte, seus generais, todos se suicidaram quando ele morreu, e todos cruzaram os portais do céu ao mesmo tempo. O guardião do portal os deteve e disse: "Deixem o Chakravartin entrar sozinho primeiro e gravar seu nome na montanha." Mas eles disseram: "Nós nos suicidamos com um único propósito. Queremos que o nosso Chakravartin grave seu nome diante de todos nós. Suas rainhas estão aqui, seus generais estão aqui, seus sábios conselheiros estão aqui, seus ministros estão aqui. Até sacrificamos nossa vida apenas para vê-lo gravar seu nome. Não podem nos impedir de entrar." Mas o porteiro disse ao Chakravartin: "Ouçam o meu conselho. Sou guardião há séculos e antes de mim meu pai e antes dele meu avô. Este cargo é ocupado pela minha família desde o início dos tempos. E meus anciãos me disseram: nunca deixe que nenhum Chakravartin vá até a montanha na frente de outras pessoas, porque ele vai se arrepender amargamente depois. Mas os Chakravartins todos insistem. Você não é o primeiro que traz um exército inteiro consigo. Quase todos os Chakravartin fazem a mesma coisa. Por isso, eu simplesmente quero que você se lembre de que vai se arrepender se eu permitir que essas pessoas entrem com você. Não há problema, você tem tempo para pensar. Você é novo, não sabe como vai ser a experiência. Tenho visto muitos Chakravartins indo e vindo, e todos eles me agradecem depois e dizem: você foi muito gentil, impedindo que todo mundo entrasse, me convencendo a entrar sozinho." O Chakravartin pensou: o que vou fazer? Porque eu não sei o que vai realmente acontecer. E este homem parece verdadeiro e sincero, e ele não tem nenhuma razão para me impedir sem necessidade. Talvez seja melhor ouvir seus conselhos. Então ele deteve todo mundo no portão, pegou os instrumentos com o guardião do portal para gravar seu nome no ouro e atravessou o umbral em direção à montanha. Ele mal pôde acreditar. Tanta beleza! Até onde seus olhos alcançavam, havia ouro e mais ouro. Picos tão altos que o Himalaia, certamente, perto daquela montanha, parecia um brinquedo. Quando chegou mais perto do lugar onde gravaria seu nome, ficou chocado ao ver que não havia espaço. A montanha inteira estava assinada, porque estamos aqui há uma eternidade. Milhões e milhões de Chakravartins já morreram. Esse homem estava pensando: eu sou muito especial. E não havia nenhum espacinho naquela imensa montanha. Ele andou por ali e constatou que não havia espaço em nenhum lugar. Então se deparou com o guardião da montanha que disse: não desperdice o seu tempo. Mesmo que você procure por 1 milênio, não vai encontrar nenhum espaço vazio. Já foi tudo preenchido. Por séculos eu tenho servido aqui. Meu pai serviu aqui. Desde o início dos tempos, a minha família tem feito este trabalho. E eu ouvi dos meus antepassados a mesma história, que sempre que um Chakravartin chegava, não havia espaço. Então, a única maneira é apagar um dos nomes e gravar o seu no lugar, e esquecer tudo sobre ser especial. Esta é uma vasta existência.
É por isso que o guardião do portal impediu a entrada das pessoas que você trouxe. Diante de todas aquelas pessoas, você teria ficado com o orgulho ferido. Você pode simplesmente apagar outro nome. Eu vou ajudar. Estou aqui para isso. Toda a alegria se foi, toda a emoção se foi, e o Chakravartin disse ao homem: isso significa apenas que alguém vai chegar amanhã e apagar o meu nome também. O guardião da montanha disse: isso, é claro, vai acontecer, porque do contrário não haveria mais espaço. Não podemos criar outra montanha. Todo o ouro do céu foi usado nesta. Você simplesmente grava seu nome e, ao voltar ao portão, pode sair com a cabeça erguida e gabar-se disso. Ninguém vai saber, porque eu não vou contar a ninguém. Basta ir e vangloriar-se, dizendo que toda a montanha estava vazia. Mas o Chakravartin era um homem de certa integridade e honestidade. Ele disse: isso eu não posso fazer. Nem posso apagar nenhum nome para abrir espaço para o meu. Não vou gravar meu nome. É total estupidez. Ele voltou e disse ao guardião do portal: sou grato a você e vou dizer ao meu povo pelo que sou grato. Vou espalhar a notícia pelo mundo, porque muitas dessas pessoas se suicidaram. Elas terão que nascer de novo. Não podem ficar no céu. Vou me esforçar ao máximo para enviar a mensagem ao mundo. Não desperdicem a sua vida tentando conquistar o mundo para gravar seu nome na montanha de ouro do céu. Não há espaço. Primeiro você vai ter que apagar o nome de outra pessoa, o que é muito feio. E depois você terá que gravar o seu no lugar. E amanhã alguém vai apagar o seu nome. Tudo isso é uma enorme estupidez. Estou chocado, mas cheguei a uma grande constatação. Ninguém deve querer ser especial, porque a existência não considera ninguém especial, superior ou inferior. Seu medo está levando você a tentar ser especial, mas isso não vai mudar nada. A única maneira de descartar o medo é, em vez de desperdiçar a sua energia tentando ser especial, investi-la na tarefa de ser você mesmo. Apenas descubra-se, porque na tentativa de ser especial, você está se afastando cada vez mais de si mesmo. O fato de você estar absolutamente consciente disso é bom. Quanto mais distante você estiver de si mesmo, mais longe estará de conhecer a verdade de que você é imortal, de que a morte não existe. Depois que você reconhece a sua imortalidade, a morte desaparece. E com a morte, todos os medos evaporam no ar. Mas você não se torna alguém especial. Você vai continuar correndo para mais e mais longe de si mesmo, em busca de algo que possa tirar o seu medo, a sua paranoia, a sua morte. Mas quanto mais longe você for, maior vai ser o medo, maior será a paranoia, mais opressora será a morte. É melhor ir para dentro de si e encontrar o seu ser verdadeiro. Essa é uma lógica simples, uma aritmética simples. Antes de procurar em qualquer outro lugar, procure dentro de si mesmo. O mundo é vasto, você se perderá nessa busca. Então, primeiro olhe dentro de si mesmo. Talvez o que você procura já esteja lá. E todos os seres iluminados do mundo estão absolutamente de acordo de que está de fato lá, sem exceção. Essa é a única verdade científica que não tem exceção, que se mantém inalterada por mais que você retroceda no tempo. Você vai descobrir que aqueles que conheciam a si mesmos sempre a declararam: nós somos imortais, nós não morremos, a vida não tem fim. Então, primeiro, vá para dentro. Basta um vislumbre da própria imortalidade
e é como se você estivesse despertando de um pesadelo. Todo o medo desaparece e, em vez de medo, não vai existir nada além de pura felicidade, pura alegria, apenas flores com a fragrância da eternidade. Tanto a fazer e tão pouco tempo. Estou consciente de toda a ansiedade que tenho com relação ao tempo. Eu ouvi você dizer que a consciência do tempo causa frustração, mas eu me pergunto, existe alguma coisa dentro de nós que poderia ser chamado de medo do tempo? Esse é o único medo que existe, o medo do tempo. O medo da morte é também o medo do tempo, porque a morte faz o tempo parar. Ninguém tem medo da morte. Como você pode ter medo de algo que não conhece? Como pode ter medo de algo absolutamente desconhecido, não familiar, estranho? O medo só pode existir com algo que é conhecido. Não. Quando diz, eu tenho medo da morte, você não tem medo da morte. Você não sabe o que é a morte. Quem pode saber? A morte pode ser melhor do que a vida. O medo não é da morte, o medo é do tempo. Na Índia, temos o mesmo termo para ambos. O tempo nós chamamos de Kala, e a morte também chamamos de Kala. Temos um só termo tanto para a morte quanto para o tempo. Isso é significativo. A palavra Kala é significativa, muito significativa, porque o tempo é a morte, e a morte nada mais é do que o tempo. A passagem do tempo significa que a vida está passando. O medo surge. No Ocidente, o medo é mais agudo, quase se tornou crônico. No Oriente, o medo não é tão grande, e a razão é que o Oriente acredita que a vida continua para todo o sempre. A morte não é o fim. Esta vida não é a única vida. Já houve milhares e milhares de vidas no passado e haverá outros milhares de vidas no futuro. Não há pressa. É por isso que o Oriente é preguiçoso. Não há pressa. É por isso que no Oriente não existe a consciência do tempo. Alguém diz, eu irei às 5 horas em ponto, e a pessoa não chega. Ela não tem nenhum compromisso em relação ao tempo, e você fica esperando, e ela chega com 4, 5 horas de atraso e diz, qual o problema? Me atrasei, e daí? Na perspectiva ocidental, o tempo é muito curto, porque o cristianismo e o judaísmo ambos acreditam em apenas uma vida. Isso causou ansiedade. Existe apenas uma vida, 70 anos no máximo. 1/3 se perde no sono. Se você vive 60 anos, 20 anos se perdem durante o sono. 20 anos do que restou se perdem na escola, entre outras coisas. Os 20 anos restantes, com o trabalho, o emprego, a família, o casamento e o divórcio. E se você fizer mesmo o cálculo, vai descobrir que não há tempo para viver. Quando é que eu vou viver? O medo oprime o coração e a vida está passando. O tempo está escapando por entre os seus dedos e a morte está chegando a todo momento, num ritmo constante. A qualquer momento ela pode bater na porta. E o tempo é irrecuperável. Ele se vai para sempre. Medo, ansiedade, neurose com relação ao tempo, tudo isso está se tornando crônico. É quase como se fosse uma segunda natureza da mente ocidental, continuamente alerta de que o tempo está se esvaindo e com medo. O medo é, basicamente, de que você ainda não tenha conseguido viver. E o tempo está passando e não pode ser recuperado. Você não pode apagá-lo. Ele se foi para sempre. E todo dia a vida está diminuindo, tornando-se cada vez mais curta. O medo não é da morte, o medo é do tempo. E se você olhar profundamente dentro dele,
vai ver que o medo é da vida não vivida. Você não tem conseguido viver. Se você viver, então não há medo. Se a vida for de realização, não há medo. Se você a usufruiu, chegou ao auge do que ela pode dar, se a sua vida tem sido uma experiência orgásmica, uma poesia profunda vibrando dentro de você, uma canção, uma festa, uma cerimônia, e você viveu cada momento dela em sua totalidade, então não há medo do tempo. O medo desaparece. Você está pronto, mesmo que a morte chegue hoje, está pronto. Você conheceu a vida. Na verdade, vai dar as boas-vindas à morte, porque agora uma nova oportunidade se abre, uma nova porta, um novo mistério é revelado. Eu vivi a vida, agora a morte está batendo a porta. Vou saltar para abrir a porta. Entre, porque a vida eu conheci. Agora eu gostaria de conhecer a morte também. Isso foi o que aconteceu com Sócrates quando ele estava morrendo. Seus discípulos começaram a chorar e isso é natural. Sócrates abriu os olhos e disse: "Parem, o que estão fazendo? Por que estão chorando desse jeito? Eu vivi a vida e a vivi plenamente. Agora a morte está chegando e estou entusiasmado. Estou esperando com tanto amor e expectativa, com esperança. Uma nova porta se abre, a vida revela um novo mistério." Alguém perguntou: "Não está com medo?" Sócrates disse: "Não vejo por que ter medo da morte. Em primeiro lugar, não sei o que vai acontecer. E em segundo lugar, só há duas possibilidades. Ou vou sobreviver, então não há por que ter medo, ou não vou sobreviver, então também não há por que ter medo. Se eu não sobreviver, não há problema. Se eu não existir, não pode haver nenhum problema. E se eu sobreviver, como estou aqui agora, se a minha consciência sobreviver, não há problema, porque eu ainda existirei. Também havia problemas na vida. Eu os resolvi, por isso, se eu estiver lá e houver problemas, vou resolvê-los também. E é sempre uma alegria resolver um problema. É um desafio. Você olha o desafio e se atira nele, e quando o resolve, sente uma grande felicidade. O medo da morte é o medo do tempo, e o medo do tempo é, lá no fundo, o medo de momentos não vividos, de uma vida não vivida. Então, o que fazer? Viva mais e viva mais intensamente. Viva perigosamente. É a sua vida. Não a sacrifique porque algum tipo de loucura foi ensinada a você. É a sua vida. Viva-a. Não a sacrifique por causa de palavras, teorias, países, política. Não a sacrifique por ninguém. Há muitos que são uns carniceiros. Eles querem se apossar de você. E eles têm incutido condicionamentos em você. Sua nação está em perigo. Morram por ela. Loucura absoluta. Sua religião está em perigo. Morram por ela. Bobagem. É a sua vida. Vá vivê-la. Não morra por nenhuma outra coisa. Morra apenas pela vida. Essa é a mensagem. E então não haverá medo. Mas há pessoas que estão prontas para explorar você. Elas continuam dizendo: morra por isso, morra por aquilo. Elas estão prontas apenas para uma coisa: que você deve tornar-se um mártir. Então haverá medos. Viva a vida. E eu não acho que morrer seja um sinal de coragem. A única coragem é viver a vida plenamente. Não existe outra coragem. Morrer é muito simples e fácil. Você pode saltar de um penhasco, pode se enforcar. É uma coisa tão fácil.
Você pode se tornar um mártir para um país, para um Deus, para uma religião, para uma igreja. Todos eles carniceiros, todos eles assassinos. Não se sacrifique. Você está aqui por você mesmo, por mais ninguém. Então viva, e viva em total liberdade e tão intensamente que cada momento seja transformado em eternidade. Se você vive um momento intensamente, ele se transforma em eternidade. Se você vive um momento intensamente, você se move na vertical, você deixa a horizontal. Há duas maneiras de se relacionar com o tempo. Uma é apenas nadar na superfície do oceano, outra é mergulhar fundo, ir para as profundezas. Se está apenas nadando no oceano do tempo, você está sempre com medo, porque a superfície não é a realidade. A superfície não é realmente o oceano, é apenas a fronteira, é apenas a periferia. Vá para as profundezas, mova-se em direção às profundezas. Quando você vive um momento profundamente, você não faz mais parte do tempo. Quando você está apaixonado, profundamente apaixonado, o tempo desaparece. Quando está com um ser amado ou seu amante ou seu amigo, de repente o tempo deixa de existir. Você está indo para as profundezas. Se você ama a música, se você tem um coração musical, sabe que o tempo para. Se você tem um senso de beleza apurado, uma sensibilidade estética, olhe uma rosa e o tempo desaparece. Olhe a lua e onde está o tempo? O relógio para imediatamente. As mãos continuam em movimento, mas o tempo para. Se você ama algo profundamente, sabe que transcende o tempo. O segredo foi revelado a você muitas vezes. A própria vida revela isso a você. A vida gostaria que você desfrutasse. A vida gostaria que você celebrasse. A vida gostaria que você participasse tão profundamente que não houvesse arrependimento com relação ao passado, que você não se lembrasse do passado porque, sempre que você vai mais e mais fundo, a vida fica mais bela, mais extasiante, uma experiência de pico, e pouco a pouco, à medida que você entra em sintonia com o pico, ele se torna a sua morada. É assim que vive um homem iluminado. Ele vive totalmente e um momento por vez. Alguém perguntou a um mestre Zen: desde a iluminação, o que você tem feito? Ele disse: eu carrego água do poço, corto lenha na floresta. Quando sinto fome, eu como, e quando estou com sono, eu durmo. Nada mais do que isso. Mas, lembre-se bem, quando um homem que chegou a uma profunda compreensão do seu próprio ser corta lenha, ele simplesmente corta lenha. Não há mais ninguém ali. Na verdade, o lenhador não está lá, apenas o corte da lenha, o corte. O lenhador não está ali porque o lenhador é o passado. Quando o homem iluminado come, ele simplesmente come. Um grande mestre Zen disse: quando estou sentado, estou sentado. Quando ando, eu ando. Acima de tudo, não titubeio. O tempo é um problema porque você não anda vivendo direito. Ele é simbólico, é sintomático. Se você vive direito, o problema do tempo desaparece. O medo do tempo desaparece. Então, o que fazer? A todo momento, seja o que for que estiver fazendo, faça isso com todo o seu ser. Coisa simples. Ao tomar banho, faça isso com todo o seu ser. Esqueça o mundo inteiro. Ao se sentar, sente-se. Ao caminhar, caminhe. Acima de tudo, não titubeie.
Fique sob o chuveiro e deixe toda a existência cair sobre você. Funda-se com essas belas gotas de água caindo sobre você. Coisas pequenas, limpando a casa, preparando a comida, lavando roupa, saindo para uma caminhada matinal. Faça isso com todo o seu ser. Então, não haverá necessidade de meditação. A meditação é só uma maneira de aprender a fazer uma coisa com todo o seu ser. Depois que tiver aprendido, tiver feito de toda a sua vida uma meditação, esqueça tudo sobre meditações. Deixe que a vida seja a sua única lei. Deixe que a vida seja a sua única meditação. Então o tempo desaparece e, lembre-se, quando o tempo desaparece, a morte desaparece. Você deixa de ter medo da morte. Na verdade, você a espera com expectativa. Basta pensar no fenômeno. Se você espera a morte, como ela pode existir? Essa espera não é um suicídio. Essa espera não é patológica. Você vive a sua vida. Se você tem vivido a sua vida, a morte passa a ser o ponto mais alto da vida toda. A morte é o clímax da vida, o auge, o apogeu. Você viveu todas as pequenas ondas do comer, beber, dormir, andar, fazer amor. Ondas pequenas, ondas grandes, você viveu. Então vem a maior delas. Você morre. Você tem que viver isso também com todo o seu ser. E aí está pronto para morrer. Essa prontidão é a morte da própria morte. É assim que as pessoas descobrem que nada morre. A morte é impotente quando você está pronto para vivê-la. A morte é muito poderosa quando você tem medo. Uma vida não vivida dá poder à morte. Uma vida vivida plenamente tira todo o poder da morte. A morte deixa de existir. Compreensão é a chave. Como é possível dominar o medo ou eliminá-lo completamente? O medo não pode ser completamente eliminado, não pode ser dominado, só pode ser compreendido. Compreensão é a palavra-chave aqui. E só a compreensão traz mudança, nada mais. Se você tentar dominar o seu medo, ele vai continuar reprimido, ele vai ficar dentro de você. Isso não vai ajudar, vai complicar as coisas. Se ele estiver vindo à tona, você pode reprimi-lo. Isso é domínio. Você pode reprimi-lo e pode reprimi-lo tão profundamente que ele desaparece da sua consciência. Você nunca vai estar consciente dele, mas ele vai estar lá no porão e terá influência sobre você. Ele vai controlar você, vai manipular você, mas vai manipulá-lo de uma forma tão indireta que você não vai nem perceber. Mas o perigo ficou mais profundo. Agora você não pode nem mesmo compreendê-lo. Portanto, o medo não tem de ser dominado, não tem de ser eliminado. Ele não pode ser eliminado, porque o medo contém um tipo de energia, e a energia não pode ser destruída. Você já viu que com medo você pode ficar com uma imensa energia? Assim como quando você tem raiva. Ambos são aspectos do mesmo fenômeno energético. A raiva é agressiva e o medo é não agressivo. O medo é a raiva num estado negativo. A raiva é o medo num estado positivo. Quando está com raiva, já observou quão poderoso pode se sentir? Quanta energia você tem? Você pode atirar longe uma grande pedra quando está com raiva. Normalmente não poderia nem sequer tirá-la do lugar. Você se torna 3, 4 vezes maior quando está com raiva. Você consegue certas coisas que não pode fazer sem raiva. Ou, com medo,
Você pode correr tão rápido que até mesmo um atleta olímpico ficaria com inveja. O medo dá energia. O medo é energia. E a energia não pode ser destruída. Nenhum único pingo de energia pode ser eliminado da existência. Isso tem que ser lembrado a todo instante. Caso contrário, você vai se enganar. Você não pode destruir nada, apenas mudar sua forma. Você não pode destruir uma pedrinha. Um pequeno grão de areia não pode ser destruído. Ele só pode mudar de forma. Você não pode destruir uma gota d'água. Você pode transformá-la em gelo, fazê-la evaporar, mas ela continuará existindo. Continuará em algum lugar. Não pode deixar de existir. Você não pode destruir o medo também. E as pessoas têm tentado fazer isso ao longo das eras. Têm tentado destruir o medo, tentado destruir a raiva, tentado destruir a sexualidade, tentado destruir a ganância, isso e aquilo. O mundo inteiro tem se esforçado continuamente para destruir as suas energias. E qual é o resultado? O ser humano se tornou uma confusão. Nada é destruído. Tudo ainda está lá. Só que as coisas ficaram confusas. Não há necessidade de tentar destruir nada. Primeiro, porque nada pode ser destruído. Então, o que se pode fazer? Você tem que entender o medo. O que é o medo? Como ele surgiu? De onde ele vem? Qual é a sua mensagem? Analise-o e sem nenhum julgamento. Só então você vai entender. Se você já tem uma ideia pré-concebida de que o medo é errado, de que ele não deveria existir, eu não deveria ter medo, então não vai conseguir entendê-lo. Como pode enfrentar o medo? Como pode olhar nos olhos do medo se já decidiu que ele é seu inimigo? Ninguém olha nos olhos do inimigo. Se você pensa que uma coisa é errada, vai tentar contorná-la, evitá-la, não vê-la. Você não vai tentar enfrentá-la, mas ela permanecerá. Isso não vai adiantar. Primeiro, deixe de lado toda condenação, todo julgamento, toda avaliação. O medo é uma realidade. Ele tem que ser confrontado, tem de ser entendido. E somente através da compreensão ele pode ser transformado. Na verdade, ele é transformado através da compreensão. Não há necessidade de fazer nenhuma outra coisa. A compreensão transforma. O que é o medo? Primeiro, o medo sempre gira em torno de algum desejo. Você quer ficar famoso, ser a pessoa mais famosa do mundo. Então surge o medo. E se não conseguir? Vem o medo. Agora o medo vem como um subproduto do desejo. Você quer se tornar a pessoa mais rica do mundo. E se não conseguir? Você começa a tremer. O medo vem. Você deseja possuir uma mulher e está com medo de que amanhã possa não ser capaz de mantê-la. Ela pode trocá-lo por outro. Ela ainda está viva. Ela pode ir embora. Apenas uma mulher morta não vai poder ir embora. E essa mulher ainda está viva. Você pode possuir um cadáver. Então não há medo. O cadáver vai estar ao seu lado. Você pode possuir móveis. Então não há medo. Mas quando você tenta possuir um ser humano, o medo vem. Quem sabe ontem ela não era sua, hoje ela é sua, amanhã, vai saber. Amanhã ela poderá ser de outra pessoa. O medo surge. O medo decorre do desejo de possuir. É um subproduto. Você quer possuir, daí o medo. Se você não desejar possuir, então não há medo. Se não tem o desejo de ser isto ou aquilo no futuro, então não há medo. Se não quer ir para o céu, então não há medo.
Então o sacerdote não pode deixá-lo com medo. Se não quiser ir a nenhum lugar, então ninguém pode deixá-lo com medo. Se você começar a viver o momento, o medo desaparece. O medo vem por causa do desejo. Então, basicamente, o desejo cria o medo. Olhe dentro dele. Sempre que houver medo, veja de onde ele está vindo, que desejo está causando, e depois veja a futilidade desse medo. Como você pode possuir uma mulher ou um homem? É uma bobagem, uma ideia tão descabida. Apenas coisas podem ser possuídas, não as pessoas. Uma pessoa é uma liberdade. Uma pessoa é bela por causa da liberdade. O pássaro é bonito voando no céu. Aprisionado, ele não é mais o mesmo pássaro, lembre-se. Parece que é, mas não é mais o mesmo pássaro. Onde está o céu? Onde está o sol? Onde estão aqueles ventos? Onde estão aquelas nuvens? Onde está aquela liberdade do voo? Tudo isso desapareceu. Não é o mesmo pássaro. Você ama uma mulher porque ela é livre. Então você a aprisiona. Vocês vão ao cartório e se casam. E você faz uma bela gaiola em torno dela, talvez de ouro, cravejada de diamantes, mas ela não é mais a mesma mulher. E agora vem o medo. Você está com medo porque a mulher pode não gostar dessa gaiola. Ela pode ansiar pela liberdade novamente. E a liberdade é um valor supremo. Não se pode abrir mão dela. O ser humano consiste em liberdade. A consciência consiste em liberdade. Então, mais cedo ou mais tarde, a mulher vai começar a se sentir entediada, farta. Ela vai começar a olhar para outros homens. Você fica com medo. Seu medo vem à tona porque você quer possuir. Mas, para começo de conversa, por que você quer possuir? Não seja possessivo e não haverá medo. E quando não há medo, grande parte da energia que está envolvida e presa, trancafiada no medo, fica à disposição. E essa energia pode se tornar a sua criatividade. Ela pode se tornar uma dança, uma celebração. Você está com medo de morrer? Você não pode morrer porque, em primeiro lugar, você não existe. Como pode morrer? Olhe para o seu ser, mergulhe dentro dele. Quem existe ali para morrer? Quando olha profundamente, você não encontra nenhum ego, nenhum eu ali. Então não existe possibilidade de morte. Só a ideia de ego cria o medo da morte. Se não existe nenhum ego, não existe morte. Você é completo silêncio, imortalidade, eternidade. Não como você, mas como um céu aberto, não contaminado por qualquer ideia de eu, de si mesmo, ilimitado, indefinido. Então não existe medo. O medo surge porque existem outras coisas. Você vai ter que olhar para elas e, fazendo isso, vai começar a mudar as coisas. Então, por favor, não pergunte como o medo pode ser dominado ou destruído. Ele não pode ser dominado, não pode ser eliminado. Não pode ser dominado e não pode ser destruído. Só pode ser compreendido. Deixe que a compreensão seja a sua única lei. Insegurança divina. Sei que qualquer ideia de segurança exterior é tola e pouco realista, mas não existe uma segurança interior pela qual podemos lutar? Não existe segurança interior ou exterior. A segurança não existe. É por isso que a existência é tão bela. Basta pensar numa rosa pela manhã que começasse a pensar em ficar segura. Então o que iria acontecer? Se a rosa se tornasse realmente segura, ela se tornaria uma flor de plástico. Caso contrário, a insegurança existe.
Um vento forte pode vir e levar as suas pétalas. Uma criança pode vir correndo e colher a flor. Uma cabra pode vir e comê-la. Ou pode não acontecer nada. Nenhuma criança vir, nenhuma cabra, nem vento, mas, mesmo assim, à noite ela já não existirá mais. Mesmo que nada fora do comum aconteça, ela mesmo assim terá partido. Mas essa é a beleza da rosa. É por isso que ela é tão bonita, porque vive rodeada de morte. Ela desafia a morte, desafia os ventos. Uma flor tão pequena, minúscula e tamanho desafio. E ela se eleva acima de todas as dificuldades e perigos. Mesmo que seja apenas por alguns minutos ou algumas horas, não faz diferença. O tempo que ela viveu é irrelevante. A rosa teve seu dia. Ela viveu, dialogou com os ventos e falou com o sol, a lua e olhou as nuvens. E havia alegria, havia uma grande paixão. Então, ela morreu. Não se apegou. Uma rosa apegada seria feia. Só os seres humanos ficam feios assim. Quando a hora chega, a flor simplesmente morre e desaparece na terra de onde veio. Não há segurança exterior, nem segurança interior. A insegurança é a própria matéria de que a vida é feita. Essa é a diferença entre o meu trabalho e o de outras pessoas. Elas dão a você segurança. Eu tiro de você toda a segurança. Eu o torno consciente das belezas da vida, dos seus riscos, perigos, das suas inseguranças. Eu o torno mais sensível. E nessa sensibilidade maior existe um grande desafio e uma grande aventura. Então não se incomode em saber se o amanhã vai acontecer ou não. O hoje é mais do que suficiente. Se pudermos amar, se pudermos viver, este dia é mais do que suficiente. Um único momento de profundo amor é uma eternidade. Quem se importa com a segurança? A própria ideia de segurança surge da ganância. A própria ideia surge do ego. Chame-a de segurança interior, chame-a de segurança exterior, não vai fazer nenhuma diferença. É preciso olhar a fundo e ver que a segurança não existe e que ela não é possível pela própria natureza da existência. Neste exato momento, uma grande revolução está acontecendo no seu ser. Você está passando por uma metamorfose. Jesus chama esse momento de metanoia. Você é convertido. Não que vá se tornar um cristão ou vá se tornar católico ou protestante. Nesse momento, você não é mais mundano. Buscar segurança é ser mundano. Viver na insegurança como uma rosa é ser espiritual. A segurança é deste mundo. A insegurança é do divino. 2. Morrer de medo. Investigue as raízes do medo. Quando as pessoas vivem com medo, suas vidas não são muito vibrantes. O medo paralisa e incapacita. Ele corta suas raízes, não permite que você atinja toda a sua estatura, o seu ser completo. Ele nos torna pigmeus espirituais. Para cumprir nosso destino, é preciso muita coragem, é preciso destemor, e o destemor é a qualidade mais espiritual de todas. As pessoas que estão cheias de medo não conseguem ir além do conhecido. O conhecido dá uma espécie de conforto, de segurança, pois é conhecido. A pessoa está perfeitamente consciente, sabe lidar com ele. Pode estar quase dormindo e mesmo assim saber lidar com ele. Não há necessidade de ficar acordada. Essa é a conveniência do conhecido. No momento em que cruza a fronteira do conhecido, o medo surge, porque agora você vai ser ignorante. Agora você não vai saber o que fazer e o que não fazer.
Agora você não vai estar tão seguro de si mesmo. Agora os erros podem ser cometidos. Você pode se extraviar. Esse é o medo que detém as pessoas apegadas ao conhecido. E depois que uma pessoa está presa ao conhecido, ela está morta. A vida só pode ser vivida perigosamente. Não há outra maneira de vivê-la. É somente através do perigo que a vida atinge a maturidade, o crescimento. É preciso ser aventureiro, sempre pronto a arriscar o conhecido em favor do desconhecido. E depois que a pessoa prova as alegrias da liberdade e do destemor, nunca se arrepende, porque sabe o que significa viver ao máximo. Sabe o que significa queimar a tocha da vida pelos dois lados. E até mesmo um único instante dessa intensidade é mais gratificante do que toda a eternidade de uma vida medíocre. A pessoa tem medo da morte porque ela não tem consciência do que é a vida. Se você sabe o que é a vida, o medo da morte desaparece naturalmente. A questão não é a morte em absoluto. A questão é a vida. Porque não sabemos o que a vida é. Temos medo de que ela vá acabar um dia. Nós ainda não vivemos. Como você pode viver sem saber o que é a vida? Você não viveu nem amou. Está simplesmente se arrastando, vegetando. E você sabe que uma coisa é certa. A morte está se aproximando a cada dia, a cada momento. Daí o medo. O medo é natural, porque a morte vai fechar a porta para sempre. Sem nunca saber o que é a vida, ela vai lhe ser tirada. Você recebeu uma oportunidade, uma grande oportunidade, e a perdeu. Você continua adiando para amanhã. Você diz, amanhã vou começar a viver. Mas ao mesmo tempo, bem ao lado, você sabe que existe um medo. Amanhã, quem sabe? Amanhã talvez a morte venha, então como vai ser? Você adia a vida para amanhã e, se não houver amanhã, como vai ser? Daí surge o medo. E você não sabe como viver no momento. Ninguém nos ensina como viver no agora. Os pregadores, os políticos, os pais, todos eles falam sobre o amanhã. Quando você é criança, dizem, quando você crescer, vai saber o que é a vida. Quando você chega à juventude, eles dizem, você é jovem e tolo, a juventude é uma insanidade. Quando você for velho, então vai entender. E quando você fica velho, eles dizem, você está acabado. Agora já era. Você é um cartucho usado. Que mundo mais estranho. Na minha infância, como acontece na vida de toda criança, eu costumava fazer milhares de perguntas aos mais velhos. Eu era quase uma tortura para as pessoas, porque as minhas perguntas eram muito embaraçosas para elas. Assim, o mais fácil era dizer, você é muito jovem, cresça primeiro. Um dos amigos do meu pai era conhecido em toda a cidade como um homem sábio. Eu ia com meu pai visitá-lo e costumava bombardeá-lo de perguntas mais do que a qualquer outra pessoa. Ele sempre dizia, espere, você é muito jovem e suas perguntas são muito complicadas. Quando for um pouco mais crescido, vai conseguir entender. Um dia eu pedi a ele, você pode, por favor, me dar por escrito o ano em que vou ser crescido? Então vou fazer a você essas perguntas, porque é difícil entender. Sempre que pergunto, e eu tenho feito isso há pelo menos 5 anos, você sempre diz a mesma coisa. Quando você crescer, você pode continuar me dizendo isso para sempre. Então, só escreva o ano no papel e assine. Eu vi que a mão dele estava tremendo. Perguntei, por que a sua mão está tremendo? Porque está com medo? Se sabe com que idade uma pessoa passa a ser capaz de compreender, escreva isso no papel. Se disser aos 20 anos, vou perguntar aos 21. Vou te dar 1 ano de lambuja.
Então ele escreveu: 21 anos. Então eu disse: ok, só vou voltar quando estiver com 22. Ele deve ter pensado: pelo menos por enquanto o problema está resolvido. Quem sabe se vai voltar mesmo? Depois que tiver 22, na época eu devia ter cerca de 14 anos. Logo que fiz 22 anos, fui atrás dele e cheguei acompanhado de um monte de gente. Eu tinha reunido muitas pessoas para ir comigo e disse a ele: aqui está a sua carta. Agora responda. Ele disse: você é mesmo uma chateação. Por que trouxe todas essas pessoas? Eu disse: só para testemunhar que você está me enganando. E não está enganando só a mim, como isso vem acontecendo com todo mundo. As pessoas mais velhas ficam, todas, enganando os jovens, dizendo a eles amanhã, e o amanhã nunca chega. Agora tenho 22 anos de idade, e você escreveu 21 anos no papel. Eu lhe dei mais um ano para o caso de eu não ser muito inteligente e precisar crescer mais um pouco. Mas agora eu não vou embora. Vou ficar aqui até que todas as minhas perguntas tenham sido respondidas. Ele disse: para dizer a verdade, eu não sei coisa nenhuma. E por favor, não me pergunte novamente. Me perdoe, você tem razão. Eu estava mentindo para você. Por que você mentiu para uma criança? Perguntei a ele. Como você pôde mentir para uma criança que estava perguntando com tanta inocência, que confiava em você, e você a enganou? Você não sabe se Deus existe ou não, mas ficava me dizendo que Deus existe e que eu conseguiria entender mais tarde. Na mesma hora percebi que você não entendia nada. Você não sabe nada sobre Deus. Está apenas repetindo as coisas como um papagaio. Mas esta é a situação. Os professores não sabem. Os mestres não sabem. Os padres não sabem. Mas mesmo sem saber, eles continuam fingindo que sabem. E toda a estratégia consiste num único truque. E esse truque se resume em adiar. Você também vai saber quando chegar a hora. É claro que nunca chega. Você nunca cresce. E na época em que você já tem idade e precisa salvar a própria cara, então começa a dizer as mesmas coisas aos seus filhos. Se você ama seus filhos, se ama seus irmãos mais novos, irmãs, nunca diga mentiras a eles. Seja verdadeiro. Diga: eu não sei e estou buscando a resposta. Não adie para amanhã. Toda a nossa vida é um adiamento. Daí o medo da morte. Eu ainda não sei e a morte está chegando. Todo mundo tem medo da morte pela simples razão de que não viveu ainda. O homem que sabe o que é a vida nunca tem medo da morte. Ele dá as boas-vindas à morte. Sempre que a morte vem, ele a recebe de braços abertos. Ele lhe dá as boas-vindas. Ele recebe a morte como um hóspede. Para o homem que não sabe o que é a vida, a morte é um inimigo. E para o homem que sabe o que é a vida, a morte é o supremo ápice da vida. Mas todo mundo tem medo da morte. Isso também é contagioso. Seus pais têm medo da morte. Seus vizinhos têm medo da morte. As crianças pequenas começam a ficar infectadas por esse medo constante por toda a parte. Todo mundo tem medo da morte. As pessoas nem sequer querem falar sobre isso. Quando um homem morre, chamam profissionais para arrumar o corpo. A pessoa pode nunca ter tido uma aparência tão bonita quanto tem depois de morta, maquiada e com bochechas tão rosadas, como se tivesse acabado de passar 3 meses de férias na Flórida, parecendo tão saudável, como se tivesse acabado de fazer exercícios físicos, e agora parece que está fazendo a postura da morte do yoga, não morta de fato. É preciso dar a impressão de que ela não está morta. Até na lápide está escrito: ela não está morta, só está dormindo. E em todas as línguas, sempre que alguém morre,
Ninguém diz que a pessoa está morta. Dizemos, ela foi para o céu, foi para junto de Deus. Deus a escolheu e a chamou para junto de si. Ela foi para o outro mundo. Fala-se da divindade das pessoas apenas quando estão mortas. Depois que o homem morre, ninguém mais fala mal dele. Ninguém diz nada contra ele. Ele se torna de repente um santo, um sábio, alguém insubstituível. O mundo sempre vai sentir falta dele. Era tão essencial. E ninguém nunca se deu conta da existência dele enquanto estava vivo. São truques para manter a morte à distância, para fechar as portas e esquecer tudo sobre a morte. A verdadeira humanidade não terá nenhum tabu sobre sexo, nenhum tabu sobre a morte. A vida deveria ser vivida em sua plenitude, e a morte faz parte da vida. A pessoa deveria viver plenamente e morrer plenamente. Quando vou a fundo com meus clientes na terapia, 3 medos sempre vêm à tona. O medo de enlouquecer, o medo de se entregar ao orgasmo sexual e o medo de morrer. Esses 3 medos sempre aparecem no meu trabalho como terapeuta. Você pode, por gentileza, falar sobre isso? É realmente uma pergunta muito significativa, uma questão existencial. A humanidade tem convivido com esses 3 medos há milhares de anos. Eles não são pessoais, são coletivos. Vêm do inconsciente coletivo. O medo de enlouquecer está em todo mundo, pela simples razão de que não permitiram que a inteligência das pessoas se desenvolvesse. A inteligência é perigosa para aqueles com interesses escusos, por isso há milhares de anos suas raízes têm sido cortadas. No Japão, eles têm um certo tipo de árvore que é considerado uma grande arte, mas é simplesmente assassinato. As árvores têm 400, 500 anos e 15 centímetros de altura. Gerações de jardineiros têm se dedicado a elas. A técnica consiste em plantar as árvores em vasos sem fundo e ir cortando as raízes. Eles não deixam que as raízes das árvores se aprofundem na terra. E quando você não deixa que as raízes se aprofundem na terra, a árvore simplesmente envelhece. Ela nunca cresce. É um fenômeno estranho ver esse tipo de árvore. Ela parece antiga, mas só fica cada vez mais velha. Nunca cresce, nunca floresce, nem dá frutos. Essa é justamente a situação do ser humano. Suas raízes são cortadas. O homem vive quase sem raízes. Ele tem que ter suas raízes podadas para que fique dependente da sociedade, da cultura, da religião, do Estado, dos pais, de todo mundo. Tem que depender. Ele próprio não tem raízes. No momento em que toma consciência de que não tem raízes, ele sente que está ficando louco, que está perdendo o juízo. Ele está perdendo todo o apoio, está caindo numa vala escura, porque o seu conhecimento é emprestado, não é dele mesmo. Sua respeitabilidade é emprestada. Ele próprio não tem respeito por seu próprio ser. Toda a sua personalidade é emprestada de uma fonte, da universidade, da igreja, do Estado. Ele próprio não tem nada de sua autoria. Basta pensar num homem que vive num grande palácio com todo o luxo imaginável e um dia, de repente, descobre que o palácio não pertence a ele e nem esses luxos pertencem a ele. Dizem a ele: eles pertencem a alguém que está chegando e você vai ser despejado. Esse homem vai enlouquecer. Assim, na terapia profunda você vai chegar a esse ponto. E a pessoa tem que encarar esse medo e aceitá-lo, enlouquecer. Permita, na terapia, uma situação em que a pessoa possa enlouquecer. Depois que ela enlouquecer, vai abandonar o medo. Ela vai saber o que é a loucura. O medo é sempre do desconhecido. Deixe-a enlouquecer e ela logo se acalma, porque esse medo não tem nenhuma base real. É um medo projetado pela sociedade.
Os pais dizem: se você não nos seguir, se você desobedecer, está perdido. O Deus judeu diz no Talmud: eu sou um Deus muito ciumento, um Deus muito irritado. Lembre-se de que eu não sou bom, eu não sou seu tio. Todas as religiões têm feito isso, e se você simplesmente se desviar do caminho que a multidão segue, vão dizer que você é louco. Então todo mundo continua preso à multidão, fazendo parte de uma religião, uma igreja, um partido, uma nação, uma raça. A pessoa tem medo de ficar sozinha, e isso é o que você está fazendo quando leva a pessoa às suas próprias profundezas. Toda aquela multidão, todas essas conexões desaparecem. Ela fica sozinha, sem ninguém de quem sempre dependeu. O ser humano não tem inteligência própria. Esse é o problema. A menos que comece a desenvolver a sua própria inteligência, ele sempre terá medo de ficar louco. Não só isso, a sociedade pode deixá-lo louco a qualquer momento. Se a sociedade quiser deixá-lo louco, se isso a favorecer, ela o deixará louco. Na União Soviética, isso costumava acontecer quase todos os dias. Estou pegando o exemplo da União Soviética, porque eles fizeram isso de forma mais científica, com método. Isso acontece em todos os lugares do mundo, mas os métodos são muito primitivos. Por exemplo, na Índia, se uma pessoa se comporta de uma maneira que não é aprovada, ela se torna um pária. Não pode receber nenhum apoio de ninguém na cidade. As pessoas não vão nem falar com ela. Sua própria família vai fechar as portas na cara dela. O homem vai ficar louco. Você vai deixá-lo louco. Mas na Rússia soviética fizeram isso com mais método, e eles têm feito isso com as pessoas que ganharam o prêmio Nobel, que tinham inteligência, mas uma inteligência que estava sempre sob controle, sob a supervisão do Estado. Bastava um único ato de desobediência, porque a pessoa ganhou o prêmio Nobel e o governo soviético não queria que ela ficasse com ele, porque esse prêmio vinha de um mundo capitalista e para o governo isso era como um suborno. Era assim que eles compravam as pessoas, e essas eram pessoas que tinham todos os segredos da ciência. Eles não queriam que elas ficassem conhecidas no mundo todo, não queriam que entrassem em contato com outros cientistas, não queriam permitir que aceitassem o prêmio Nobel. Mas se a pessoa insistisse, ela era colocada num hospital. A pessoa ficava dizendo: eu sou perfeitamente saudável. Por que estou sendo internado num hospital? Eles diziam: porque os médicos acham que você vai ficar doente. Os sintomas iniciais já se manifestaram. Você pode não estar percebendo. E eles ficavam dando injeções na pessoa. Ela não entendia o que estavam fazendo, e depois de 15 dias ela estava louca. Eles a faziam enlouquecer por meio de substâncias químicas. E quando ela estava totalmente louca, eles a levavam aos tribunais, dizendo: este homem é louco, deve ser afastado do seu trabalho e enviado para um manicômio. E depois ninguém mais tinha notícias dessas pessoas. Isso era feito de um modo científico, mas toda a sociedade tem feito isso, e o medo se entranhou em reinos muito profundos do inconsciente. O trabalho da terapia é fazer com que a pessoa fique livre desse medo. Se ela se livrar desse medo, fica livre da sociedade, livre da cultura, livre da religião, livre de Deus, do céu, do inferno e de todos esses disparates. Todo esse absurdo faz sentido por causa desse medo. E para dar sentido a todo esse absurdo, cria-se esse medo. É o crime mais vil em que se pode pensar. Ele está sendo cometido contra todas as crianças ao redor do mundo a todo instante, e as pessoas que estão fazendo isso não têm más intenções. Elas pensam que estão fazendo algo bom para a criança. Foram condicionadas por seus pais e estão transferindo o mesmo condicionamento para os filhos.
Mas, basicamente, toda a humanidade está à beira da loucura. Na terapia profunda, o medo acomete a pessoa de repente, porque ela está perdendo todas as muletas, os suportes. A multidão está desaparecendo ao longe, ela está ficando sozinha. De repente, há escuridão e medo. Ela nunca foi treinada, disciplinada para ficar sozinha. E essa é a função da meditação. Nenhuma terapia é completa sem a meditação, porque só a meditação pode lhe devolver as suas raízes perdidas, a força de ser um indivíduo. Não há nada a temer, mas o condicionamento é para que você tenha medo a todo momento, a cada passo. Toda a humanidade vive na paranoia. Essa humanidade poderia viver no paraíso. Ela está vivendo no inferno. Então, ajude a pessoa a entender que isso não é nada com que ela precise se preocupar, que ela precise temer. É um medo incutido nela. Toda criança nasce sem medo. Ela pode brincar com uma cobra sem sentir medo. A criança não sabe o que é medo, o que é morte nem nada. A meditação leva a pessoa de volta à infância. Ela renasce. Assim, ajude a pessoa a entender por que existe o medo. Deixe claro que é um fenômeno falso, imposto a ela. Não há com que se preocupar. Nesta situação, você pode enlouquecer. Não tenha medo. Aproveite que, pela primeira vez, você tem uma situação em que pode ficar louco e não ser condenado, mas amado, respeitado. E o grupo tem de respeitar a pessoa, amar a pessoa. Ela precisa disso e vai se acalmar. Vai sair do medo com uma grande liberdade, com grande resistência, força e integridade. O segundo medo é do orgasmo sexual. Isso também é criado pelas religiões. Todas as religiões existem porque fizeram o ser humano se voltar contra suas próprias energias. O sexo é toda a energia do homem, sua energia vital, e profetas e messias religiosos, mensageiros de Deus, estão todos fazendo o mesmo trabalho, com palavras diferentes, idiomas diferentes, mas o trabalho é o mesmo: fazer com que o homem se torne inimigo de si mesmo. E a estratégia básica, porque o sexo é a energia mais poderosa dentro de você, é que o sexo deve ser condenado. A culpa deve ser incutida. Então surge um problema para o indivíduo. Sua natureza é sensual, sexual, e sua mente está cheia de lixo contra ela. Ele fica dividido. Nem pode abandonar a sua natureza, nem pode abandonar a mente, porque abandonar a mente significa abandonar a sociedade, a religião, o profeta, Jesus Cristo e Deus, tudo. Ele não consegue fazer isso a menos que se torne um indivíduo e seja capaz de ficar sozinho, sem nenhum medo. Por isso, no que se refere à mente, o ser humano tem medo do sexo. No entanto, a biologia não tem nada a ver com a mente. A biologia não recebeu nenhuma informação da mente. Não há comunicação. A biologia tem a sua própria forma de funcionamento, de modo que ela vai atraí-lo para o sexo e a sua mente vai estar lá, o tempo todo condenando você. Então, a pessoa faz amor, mas com pressa. Essa pressa tem uma razão muito psicológica. A pressa é porque ela está fazendo algo errado. Está fazendo algo contra Deus, contra a religião. Está se sentindo culpada e não consegue deixar de fazer sexo, de modo que a única concessão é que faça, mas que seja rápida. Isso impede o orgasmo. Agora, existem muitas implicações. Um homem que não conheceu o orgasmo sente-se insatisfeito, frustrado, irritado, porque nunca ficou num estado que a natureza oferece de graça, em que ele poderia relaxar totalmente e tornar-se uno com a existência, pelo menos por alguns segundos. Por causa da sua pressa, ele não consegue chegar ao orgasmo.
O sexo tornou-se equivalente à ejaculação. Isso não é verdade no que diz respeito à natureza. A ejaculação é apenas uma parte, a que você pode chegar sem orgasmo. Você pode se reproduzir, de modo que a biologia não está preocupada com o seu orgasmo. Sua biologia fica satisfeita se você reproduzir, e é possível reproduzir apenas com a ejaculação. Não há necessidade de orgasmo. O orgasmo é uma tremenda dádiva da natureza. O homem é privado dela, e como ele é muito rápido ao fazer amor, a mulher também se priva. A mulher precisa de tempo para se aquecer. Todo o corpo dela é erótico, e a menos que todo o seu corpo esteja latejando de prazer, ela não conseguirá chegar ao orgasmo, porque não há tempo. Portanto, por milhões de anos foi completamente negado às mulheres o seu direito inato. É por isso que elas se tornaram tão mal-humoradas, tão resmungonas, sempre prontas para brigar. Não há possibilidade de se ter uma conversa com uma mulher. Você está vivendo com uma mulher há anos, mas não há uma única conversa de que se lembre em que vocês dois se sentaram e discorreram sobre as grandes coisas da vida. Não, você só consegue se lembrar dela brigando, atirando coisas, sendo desagradável. Mas a mulher não é responsável por isso. Ela está sendo privada de toda a sua possibilidade de felicidade. Então, ela se torna negativa. E isso deu uma chance aos sacerdotes. Todas as igrejas e templos estão cheios de mulheres, porque elas perdem mais que os homens. O orgasmo do homem é mais local. O seu corpo não é todo erótico. Então o corpo dele não sofre nenhum dano se não houver uma experiência orgásmica, mas todo o corpo da mulher sofre. Mas é um bom negócio para as religiões. A menos que as pessoas estejam psicologicamente sofrendo, elas não irão às igrejas, não vão ouvir todo tipo de teologia idiota. E como elas estão sofrendo, querem algum consolo, querem alguma esperança, ao menos após a morte. Na vida elas sabem que não há esperança. Isso é certo. Isso dá às religiões uma chance para mostrar a homens e mulheres que o sexo é uma total futilidade. Não tem nenhum sentido, nenhum significado. Você está desnecessariamente perdendo energia, desperdiçando a sua energia. E o argumento parece correto, porque você nunca sentiu nada. Portanto, ao impedir a experiência do orgasmo, as religiões tornaram homens e mulheres escravos. Agora a mesma escravidão serve a outros interesses escusos. O último padre é o psicanalista. Agora ele está explorando a mesma coisa. Fiquei espantado ao saber que quase todos os novos sacerdotes, especialmente os cristãos, estudam psicologia na faculdade de teologia. Psicologia e psicanálise tornaram-se uma parte necessária da educação deles. Ora, o que a psicologia tem a ver com a Bíblia? O que a psicanálise tem a ver com Jesus Cristo? Eles estão sendo treinados em psicologia e psicanálise, porque é claro que o antigo padre está desaparecendo, perdendo sua influência sobre as pessoas. O padre tem de se atualizar para que possa servir não só como sacerdote religioso, mas também como psicanalista, psicólogo. Naturalmente, o psicólogo não pode competir com ele. Ele tem algo mais, a religião. Mas essa coisa toda aconteceu através de um dispositivo simples, que é condenar o sexo. Assim, quando em seus grupos de terapia você encontrar pessoas que temem o orgasmo, ajude-as a entender que o orgasmo vai torná-las mais sãs, mais inteligentes, menos irritadas, menos violentas, mais amorosas. O orgasmo vai devolver as suas raízes, que foram tomadas de você. Portanto, não fique preocupado. E junto com o medo do orgasmo existirá o medo de enlouquecer. Se no orgasmo a pessoa enlouquece, ajude-a a enlouquecer.
Só então ela será capaz de ter um orgasmo em sua totalidade, mas o orgasmo relaxa cada fibra da sua mente, do seu coração, do seu corpo. É importantíssimo para a meditação que a pessoa passe pela experiência do orgasmo. Depois você pode ajudá-la a entender o que é meditação. É uma experiência orgásmica com toda a existência. Se o orgasmo pode ser tão bonito e tão benéfico, tão saudável, com apenas um único ser humano, a meditação é se unir com o todo que cerca você, desde a menor folha de grama até a maior das estrelas, a milhões de anos-luz de distância. Depois que ela experimenta isso, a questão é sempre a primeira experiência. Uma vez que ela saiba disso, que a loucura não era loucura, mas uma espécie de explosão de alegria e que a calma e a deixa mais saudável, mais inteira, mais inteligente, então o medo do orgasmo desaparece. E com ele, vai-se também a religião, a psicanálise e todo tipo de bobagem pela qual ela está pagando tão caro. O terceiro medo que você diz é o da morte. O primeiro é o de estar sozinho. Grande parte do medo da morte vai ser destruída pela primeira experiência de ficar sozinho e não ter medo. O medo que restará da morte será imediatamente destruído pela experiência do orgasmo, porque no orgasmo a pessoa desaparece. O ego não existe mais. Existe um experimentar, mas o experimentador não existe mais. Essas duas primeiras etapas ajudarão a resolver o terceiro passo muito facilmente. E a cada passo, você tem que ir aprofundando a capacidade da pessoa de meditar. Nenhuma terapia sem meditação ajuda muito. É só superficial, toca um ponto ou outro, e logo a pessoa será a mesma. Uma real transformação nunca acontece sem a meditação. E essas são situações muito belas no que diz respeito à meditação. Por isso, use o primeiro medo para fazer com que a pessoa fique sozinha. Use o segundo para dar a ela coragem e lhe dizer para abandonar todos os pensamentos e ficar loucamente orgásmica. Não ligue para o que acontece, estamos aqui para cuidar de você. Com esses dois passos, o terceiro será muito fácil. É o mais fácil. Parece que é o maior medo do ser humano, mas não é verdade. Você não conhece a morte. Como pode temê-la? Você sempre viu outras pessoas morrendo. Você mesmo nunca morreu. Quem sabe você seja a exceção, porque não há nenhuma prova de que você vai morrer. Aqueles que já morreram provaram que eram mortais. Quando eu estava na universidade, aprendendo lógica com o meu professor, em todos os livros de lógica, em todas as universidades do mundo, o mesmo silogismo aristotélico era ensinado. O homem é mortal. Sócrates é um homem. Portanto, Sócrates é mortal. E quando me ensinaram esse silogismo pela primeira vez, eu me levantei e disse: espere aí, eu posso ser a exceção. Até agora tenho sido a exceção. Por que não amanhã? Sobre Sócrates eu aceito que o silogismo seja verdadeiro, porque ele está morto. Mas e quanto a mim? E você? E todas essas pessoas que estão vivendo? Elas ainda não morreram. Vivenciar a morte, pessoas morrendo de desgosto, na miséria, sofrendo com todos os tipos de dor, na velhice, é o que lhe causa o medo da morte. Ninguém vê a morte de um homem iluminado, quanto é bela a morte dele, com quanta alegria ele morre. O momento de sua morte é de grande luminosidade, silêncio, como se a alegria estivesse irradiando por todos os poros de seu ser. Aqueles que estão perto dele, aqueles que têm a sorte de estar perto dele, vão ficar simplesmente surpresos ao ver que a morte é muito mais gloriosa do que a vida jamais foi. Mas esse tipo de morte acontece apenas com as pessoas que viveram a vida em sua totalidade, sem medo,
que viveram orgasmicamente, sem se preocupar com os idiotas e com o que eles estão dizendo. Eles não sabem nada sobre esse tipo de morte, mas vão falar sobre ela. O medo da morte será o mais simples dos três. Você tem que resolver os dois primeiros, e então dizer à pessoa que a morte não é o fim da vida. Se você meditar profundamente e chegar ao seu centro mais íntimo, de repente vai encontrar uma corrente de vida eterna. Os corpos já foram vários. O seu ser já assumiu muitas formas, mas você é simplesmente o mesmo. Mas isso tem que ser não apenas uma crença, tem que se tornar a experiência dessas pessoas. Então lembre-se de uma coisa: os seus grupos de terapia não devem fazer uma terapia comum, só uma reabilitação que dá à pessoa a sensação de que ela aprendeu alguma coisa, que vivenciou alguma coisa, mas depois de uma semana ou duas, ela volta a ser a mesma. Não há uma única pessoa em todo o mundo que seja totalmente psicanalizada. Há milhares de psicanalistas fazendo psicanálise, e não existe um único caso em que eles foram capazes de concluir o tratamento, pela simples razão de que ele não tem nada a ver com meditação. E sem meditação, você pode pintar a superfície, mas a realidade interior permanece a mesma. Meus terapeutas têm de introduzir a meditação como a parte central da terapia, e todo o resto deve girar em torno dela. Então nós fazemos da terapia algo realmente valioso. Não é só a necessidade daqueles que estão doentes ou daqueles que estão de alguma forma mentalmente desequilibrados, ou daqueles que sentem medo, ciúmes, violência. Essa é uma parte negativa da terapia. Nossas terapias devem devolver à pessoa a sua individualidade. Nós trazemos a sua infância e sua inocência de volta. Damos à pessoa integridade, cristalização, de modo que ela nunca tema a morte. E depois que o medo da morte desaparece, todos os outros medos são muito pequenos. Eles vão seguir o mesmo caminho, vão simplesmente desaparecer também. E nós temos que ensinar as pessoas a viver plena e integralmente, confrontando os ensinamentos de todas as religiões. Elas ensinam a renúncia, eu ensino a alegria. Realidades do Oriente e do Ocidente. A ciência ocidental só conhece uma realidade, a realidade da matéria. Ela é pobre, falta-lhe variedade. O misticismo oriental aceita a realidade do eu interior, que você não pode ver, não consegue entender, mas que você é. Você pode despertar para ele ou pode permanecer adormecido. Não faz diferença para a qualidade interior do seu ser. Essa é a sua realidade suprema. E então há o corpo, que é apenas uma aparência. Uma aparência no sentido de que está mudando constantemente. Você vê uma bela mulher ou um homem bonito e eles já estão envelhecendo. Assim que você se alegra com a beleza de uma rosa, não demora para que ela desapareça novamente na terra. Esse tipo de realidade também tem o seu lugar na visão oriental. Eles chamam isso de aparência, mudança de momento a momento. Há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. As estações do ano virão novamente e as flores vão florescer outra vez. É a viagem de volta da existência em que tudo vai mudando, exceto o seu ser, o seu centro. Este mundo em mutação é uma realidade relativa. E há outras realidades também, semelhantes a sonhos. Você sabe que elas não existem.